Amados irmãos, paz seja convosco, quem vos fala é o Diácono Douglas. Vamos para mais um vídeo, mais uma meditação da parte do Senhor. Antes eu peço para ti, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, me ajuda nessa obra, me ajuda a levar a palavra do Senhor adiante, em nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer aqui um teminha muito importante, irmão. Como está o andar do culto? Será que estamos fazendo da forma correta? Será que estamos trilhando conforme o apóstolo Paulo nos deixou a direção de um culto racional a Deus? E eu vou ler aqui para os amados irmãos e irmãos possa meditar aí na sua casa para ver se de fato procede de Deus ou não. E devemos avaliar todo o tempo, a todo momento, como é feito um culto agradável, um culto racional a Deus. E temos a direção e o conselho de apóstolo Paulo, e ele nos lembra, é mandamento do Senhor. Mas se tu quiser não considerar, que faça, mas que o Senhor irá cobrar do seu culto, se ele é racional ou não. Então vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o tema é a necessidade e a ordem do culto. Então ele está mandando ali para a cidade de Corinto, que estava desornadamente fazendo o que lhe apraz, e eles precisavam o que? Redirecionar um culto aceito a Deus, um culto racional, porque estava tendo um certo tumulto, uma bagunça naquele lugar. Mas Deus tocou no coração do apóstolo Paulo e falou: vá lá e mande eles entrar novamente na direção. Nunca é tarde para nos reorganizarmos. Então, apóstolo Paulo foi lá e pregou, e serve para os dias de hoje, né, meus irmãos? Então vamos lá. Versículo 26 adiante. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntai-vos? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para a edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isto por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Olha aí, meus irmãos. Mas, versículo 30, mas se outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas dos santos. 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais de falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, nós vemos através desse texto uma orientação do apóstolo Paulo, e devemos o que? Nos orientar, nos reajustar conforme o Senhor lhe ordena. Mas hoje, irmãos, nós questionamos, mas meus irmãos, questionamos muitas das vezes, será que é de fato, será que o apóstolo Paulo só levou a necessidade para aquele povo, porque ele estava andando desornadamente? Irmãos, comenta aí como é um culto racional a Deus, como é um culto aceitável a Deus. Devemos seguir ao pé da letra que o apóstolo Paulo descreveu a Corinto? Ou devemos fazer conforme o nosso coração deseja, deixando de lado o conceito da palavra de Deus, uma vez que uns possam sair machucados e outros possam sair santificados? Mas o apóstolo Paulo ele deixa uma orientação bem interessante para nós, que diz aqui no versículo 38, mas se alguém ignora isto, que ignore. Se você quiser ignorar, irmão, você está à vontade a ignorar, mas ele deixa: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais de falar em língua, mas faça tudo para
decentemente, com ordem. É necessário ter ordem, é necessário ser organizado para levar a palavra de Deus sem escândalo, que hoje é muito difícil falar que não terá escândalo perante a congregação, porque é complicado, porque são constituídos por seres humanos e muitas das vezes aqueles não são convertidos, somente vestiram-se de uma capa e anda desornadamente. Então, meus irmãos, vamos procurar com zelo prestar um culto racional a Deus. Comente aí para mim se ainda está em vigor ou se era só para aquele tempo. Não devemos mais levar em consideração as palavras de apóstolo Paulo. Este foi o vídeo de hoje, que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça, irmão, se inscreva no canal, compartilha, me ajuda nessa obra. Vamos levar a palavra do Senhor com ordem e decência, em nome do Senhor. Que a paz seja convosco, que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.